Gourmet na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes. Oi pessoal, muito boa tarde, eu sou o Henrique Dil e vocês vão ficar na minha companhia hoje. O Calil está em Flores da Cunha, num encontro borbulhante, degustando champanhe, e eu vou ficar aqui com vocês. Então nos acompanhem pelos canais 24, 524 da NET e da Claro NET TV, em todas as plataformas digitais. O Gourmet da TV está aí para vocês curtirem nessa sexta-feira, nessa tarde de sexta-feira maravilhosa. E aqui do meu lado eu tenho a Jennifer Liz Dahan, Oi, que é uma... Tudo bom? Que é uma chefe, uma pâtisserie. Isso. Como é que se diz? É uma pâtisserie? Uma pizzeria. Pâtisserie, muito bem. Ela é da França, veio de Paris e está aqui para conversar com a gente hoje. Então, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Conta um pouquinho pra gente, então. Eu sei que tu veio de Paris, veio da França, lá de Paris, veio para o Brasil, veio primeiro para o Rio de Janeiro, depois para Porto Alegre. Então, conta um pouquinho pra gente dessa tua trajetória até chegar aqui em Porto Alegre. Então, eu cheguei no Brasil em 2013. Eu era pesquisadora em biologia, então eu vim para fazer um pós-doutorado. Eu estudei biologia molecular, aí eu me formei na França, eu fiz meu doutorado e eu queria fazer meu pós-doutorado no sol, né? Eu procurei um laboratório que era muito bom no Rio de Janeiro e eu fui para lá sem saber se eu ia ficar ou se ia voltar depois para a França. E eu gostei, acabei ficando e depois de 3 anos no Rio, eu decidi, na verdade foi depois de 1 ano e eu comecei a não gostar mais da pesquisa. E eu sempre quis trabalhar com gastronomia e principalmente confeitaria. E assim eu comecei a me questionar e eu decidi largar a pesquisa e começar a me dedicar à minha paixão e assim foi. E quando é que tu mudou do Rio para Porto Alegre? Foi há 3 anos atrás. E por que Porto Alegre? Porque meu namorado é daqui. Acho que todo mundo vem por amor para Porto Alegre. Tá certo. E então surgiu o amor pela gastronomia aqui em Porto Alegre, tu fez o curso, fez aqui em Porto Alegre, eu sei que tu fez uma pós também em gastronomia, como é que funciona? Então, eu fiz no Rio, na verdade, um curso de gestão e empreendimento e ao mesmo tempo eu fiz estágios no Rio. Quando eu vim para cá também eu estagiei em restaurante e eu me formei também à distância com um diploma francês. Agora vamos falar um pouquinho então dessa diferença de cultura de França e Brasil. Fala um pouquinho pra gente dessa diferença de cultura. O que foi o choque de realidade ao chegar aqui ou o choque de cultura? Aqui em Porto Alegre ou no Rio? No Brasil de forma geral. Eu acho, assim, acho que os franceses talvez são mais chatos. Em que sentido assim? Não, são mais cheios de hierarquia e de princípios, assim, o que é muito bom para algumas coisas, mas às vezes a leveza do brasileiro deixa muito mais confortável, eu acho, para ser, sei lá, para ficar feliz. E ontem o Liz Pâtisserie comemorou 1 ano aqui em Porto Alegre. Fala um pouquinho pra gente desse empreendimento. Há 1 ano atrás virou um sonho, o sonho se tornou realidade e agora já completa 1 ano nessa caminhada. Eu sei que teve festa, ontem teve música lá que eu acompanhei nos stories. Então fala um pouquinho pra gente desse sonho que já tá fazendo 1 ano. Então, começou há 1 ano, justamente, e eu comecei a abrir como um café. Eu abria de quarta a domingo, mas ao mesmo tempo eu fazia eventos e ao longo do tempo o caminho está me fazendo me dirigir mais para eventos, particulares, eventos corporativos e encomendas e etc. Então mudou um pouquinho durante a semana e também eu estou começando a dar curso de macarrão, curso de confeitaria de maneira geral. Começa a partir da semana que vem e também o café não deixou de existir, ele fica o final de semana, então todo final de semana a gente está aberto para o café da manhã sábado, das 9 ao meio-dia. E à tarde, das 2 às 6h30, e o domingo também até à tarde.
E quantas pessoas trabalham contigo lá na patisserie? Uma só tu? Não, tem eu mais uma atendente e aí às vezes auxiliar de cozinha. E é bem pequeno por enquanto. Mas tá crescendo já, comemorou um ano, então conta pra gente se tu mudou um pouquinho o jeito de fazer receita. Abrasileirou alguma receita francesa? Fez alguma troca? Então, eu não botei mais açúcar nas minhas receitas já, mas isso não quis modificar justamente esse toque francês de deixar as coisas menos doces e principalmente menos doces, eu acho. Mas eu tento usar os ingredientes daqui. Então, todos os meus produtos são feitos aqui, respeitando as estações. Tu disse também que usa bastante fruta Isso, daí brasileira. Eu uso muitas frutas brasileiras e principalmente nos macarrons eu tenho um macarrão de chocolate bergamota, um de limão bergamota. E eu tento também pegar orgânico, principalmente quando eu for usar a casquinha para fazer infusão, aí eu uso frutas orgânicas, porque eu gosto de também fazer um produto usando os produtores locais, né? Produção local. E conta pra gente qual é a tua comida brasileira favorita que tu descobriu aqui, que não conhecia e descobriu aqui no Brasil. Ai, tem várias. Eu adoro a comida brasileira. Eu acho que o básico, arroz e feijão, já não tem como errar. E assim, de comida daqui, eu adoro churrasco, com certeza. Sempre xixo, como que é? Aquele com pimentão e xixo. Sim. Isso eu amo. E de maneira geral, adoro a comida mineira também. E tu visita bastante a França, vai pra lá bastante pra Paris ou... Eu tento ir uma vez por ano, mas esses últimos tempos foi mais uma vez por cada 2 anos. A gente trouxe aqui algumas imagens do teu trabalho, então a gente vai rodar agora, vai colocar no ar e tu vai comentar um pouquinho então os macarrons que são bem famosos aqui no Brasil, virou uma febre, então a gente vai olhar agora aqui as imagens na tela. Vai comentando pra gente aqui decoração então de árvore de Natal. Uma torre de macarrão. Aí eu tenho uma parceria com a Virgínia, se chama, que pinta meus macarrons. E assim, seria a torta de chocolate com guanduia, torta tatã, de maçã caramelizadas. Esse é a massa choux. Eu tenho uma versão doce e uma versão salgada com crosta de parmesão. E aqui são as eclairs, que eu acho que aqui é mais conhecido como bombas. Aí eu tenho 4 tipos de pistache, baunilha, chocolate e o Paris-Brest de avelã, que é esse na esquerda aqui. Bacana. Então, aí tudo é artesanal, as pastas são feitas na loja. Aqui era uma torta com chocolate e bergamota também, com pastas de frutas que são feitas também aqui. Enfim, tudo artesanal. E quem quiser fazer encomenda, quanto tempo antes, como é que funciona? Depende um pouco da quantidade. Para tortas é bom uns 2, 3 dias no mínimo, mas dependendo é melhor. Eu aconselho em geral 1, 2 semanas se tiver mais coisas, principalmente para macarrão que tem bastante demanda. E tem aquele pessoal que chega de última hora e diz: Jennifer, eu preciso disso para hoje de noite ou para amanhã, tu consegue dar um jeito? Como é que funciona? Com macarrão, a gente sempre tenta dar um jeito, né? Inclusive se tiver alguém batendo na porta quando a gente não está aberta, e se a gente tiver o produto, obviamente a gente abre a porta e dá, mas é só ligar que a gente sempre tenta atender da melhor forma e para todo mundo. E fala um pouquinho pra gente agora da tua receita hoje. Uma torta de limão com gengibre, como é que se diz em francês? É tarte au citron. Muito bem. E por que tu escolheu essa receita? Porque é o verão, então acho que é bom uma receita um pouco mais cítrica. Ela não é muito doce e eu acho que ela é bonita. Muito bem. Então a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com a torta de limão com gengibre. Em francês, como é que é o nome? Tarte au citron. Então a gente vai para um rápido intervalo, nos acompanhem que daqui a pouquinho a gente está de volta. Pessoal, voltamos com o Gourmesa TV, hoje comigo o Henrique Dil e aqui com a Jennifer também. O Calil está em Flores da Cunha, como eu havia dito, num encontro borbulhante lá, aproveitando em Flores da Cunha. E a gente assume aqui a lojinha
Então hoje a receita é torta de limão com gengibre e eu vou deixar para Jennifer já começar os trabalhos aqui. Eu vou ir auxiliando, dando os meus pitacos, mas eu vou deixar para Jennifer assumir o comando da nossa receita de hoje. Tá, então essa receita tem várias etapas, cada uma é simples, então demora um pouquinho, mas cada etapa é simples. Então é primeiro um biscoito amanteigado, shortbread se chama, aí depois vem um bolo de limão e um cremoso de limão e por fim o merengue italiano. Então eu vou pegar. Vamos lá. Então o shortbread é uma mistura de manteiga. Esse é aquela como se fosse uma panelinha que vai embaixo da tortinha de limão. Na verdade eu vou deixar ela bem rasa sempre, mas aí que vai. Tem gente que coloca bolacha também ou não para fazer essa? Na França não usa com bolacha em geral, a gente usa uma massinha, mas que também não é essa. Essa foi porque eu acho que o crocante dela é perfeito, então eu decidi fazer essa, mas sem a bolachinha. Sem a bolachinha. Então a gente mistura farinha, manteiga e açúcar. Vou aqui, eu vou pegando. Tá. É tudo misturado com a mão até formar uma bola homogênea. Precisa colocar água aqui agora ou por enquanto só vai? É só manteiga, açúcar e farinha. Como a manteiga ela vai amolecendo com o calor da mão e tal, ali vai ficar homogêneo daqui a pouco. E qual é o ponto? Como saber quando parar? Ela vai ficar uma bola bem de massa. Uhum. Então a gente vai misturando aqui. A gente vai misturando até formar uma bola. É bem... Não demora muito, é uns 2, 3 minutinhos. Uhum. E esse vai ser então a basezinha da torta de limão, certo? Isso. Aí já começa a ficar mais homogêneo. Lá no teu restaurante, lá na tua patisserie, qual é a receita que é mais pedida sempre? De tortas é a chocolate guianduia. Uhum. Agora no verão essa torta de limão tá saindo bastante. E se não são os macarrões que mais saem. A torta anterior, como é que é o nome que tu disseste? Torta de chocolate guianduia. Explica pra gente como é que... É uma base de cacau com canela. Uhum. Aí tem um ganache de chocolate ao leite e praliné, que é uma pasta de avelã. Aí por cima tem um cremoso de chocolate, 54%, chocolate belga. E dentro tem um recheio de ganache montado de guianduia. Muito bem. Aí tem uma glaçage por cima e é isso. E tu percebeu o crescimento dos macarons aqui no Brasil? Sim. Virou febre nesses últimos anos, né? Virou, né? Então, vou passar aqui já. Uhum. Como é que a gente chama isso? É uma esteira de silicone? Como é que a gente chama? É um tapete de silicone. Tapete de silicone. Tá, eu só vou terminar de homogeneizar aqui. Então já ficou realmente com a consistência bem mais homogênea. Tá, e a gente vai começar a deixar mais Tu vais fazer plana. uma torta maior ou várias pequenininhas? Eu fiquei na dúvida se ia fazer várias pequenas, eu decidi fazer uma maior para que as pessoas consigam mais se reconhecer e talvez fazer em casa. Só vou... Eu só vou dando os meus pitacos por aqui, vou olhando, vou perguntando. Qualquer coisa, se precisar de ajuda que eu coloque a mão na massa, vai me dizendo. Tá. Então, a gente já vai passar o rolo. Ela tem que ficar mais ou menos um meio centímetro de espessura. Uhum. Isso depois a gente coloca ao forno? Isso, depois vai pro forno por 7 minutos.
Enquanto cozinha, a gente faz o bolo e o bolo vai cozinhar diretamente em cima da massa pré-cozida. Então, ela não vai cozinhar totalmente, ela vai cozinhar só um pouco e quando a gente for colocar o bolo, ela vai terminar de cozinhar junto com o bolo. Certo. Eu estava conversando com a Jennifer ontem pra gente organizar, ela foi já me explicando direitinho, ó, isso aqui é tudo rapidinho de fazer, mas como são várias etapas, a gente vai fazendo uma, enquanto uma vai pro forno, a gente faz a outra e assim por diante. Então a gente já vai tirando o resto aqui. Aí esse biscoito, ele é muito bom também de comer sozinho, ele acompanha muito bem o café e tal. Então as sobras você pode muito bem recortar e comer junto com o café, fica muito bom, não precisa jogar fora. Aí sempre reaproveitando então os restinhos as sobras da receita. Isso. Vamos deixar aqui no cantinho que se der tempo depois a gente faz o biscoitinho. Então. Tá. Vamos colocar pro forno já? Vamos, podemos colocar. Como que eu faço? O forno já tá ligado ali. Não tem problema colocar esse tapetinho? Não, ele é feito para isso. Então tá. Ele vai tanto no forno quanto no freezer. Foi? Acho que tem que ser mais que isso. Que temperatura mais ou menos? É uns 170 graus. Tá. Enquanto a bolachinha e o biscoitinho isso, tá lá no forno, o que a gente faz? A gente vai fazer o bolo já, que vai ir por cima do... O bolo que tu bolacha. diz é o... É tipo um bolinho fofinho de limão. Certo. Então vamos lá. Vou pegar mais um bolo. Então, para isso, a gente pega manteiga. Ela tem que ser a gente pode deixar ela 1 hora na bancada ou na mesa para ela ficar mais molezinha, porque a gente vai precisar bater ela. Qual a quantidade de manteiga mais ou menos? Mais ou menos 70 gramas. Tá. Vira ali pra nossa câmera, ó. Aqui. Assim. A gente consegue pegar. Tá, muito então bem. a gente bate ela e vai adicionar o açúcar. É um pouco como um açúcar, só que bem mais fininho. Ele se encontra no supermercado. Quanto mais ou menos a quantidade? Uns 60 gramas também. Tá. Enquanto isso eu já vou limpando aqui, organizando a nossa cozinha. Hoje eu estou de ajudante. Eu acho que o forno apagou. Deixa eu colocar mais um pouquinho aqui. Então tem que bater. Aí ele vai formar um creme. E o fato de misturar a manteiga assim, junto com esse açúcar fininho, ele deixa o bolo depois muito fino. Muito molhadinho também. Sim. Eu adiciono sempre um pouco de farinha de amêndoa, que eu acho que ele deixa os bolos mais fofos também, mas menos seco. E quem não tiver farinha de amêndoa, o que tu sugere colocar no lugar? No lugar, se não tiver, eu acho que farinha de aveia, talvez. Tá. Então, só relembrando, a gente está fazendo o bolinho de limão, cima, o bolinho de limão em cima Da base da basezinha de biscoitinho, do biscoitinho. Então a gente vai adicionar ovos, são 60 gramas. Tá. Quantos ovos mais ou menos, então? 3, 3. 4, 3,5, Tá. mais ou menos. A gema e a clara? Os dois, o dois? inteiro. Então Tá. eu sempre misturo e aí eu peso e eu boto o peso exato do ovo. Já colocando pra cá. Aí. E pro Natal, o que tem saído bastante lá na patisserie? Eu tô fazendo uma ceia de Natal com pão de mel, com a receita francesa.
Vinho, mix de queijo, mix de nozes. Isso está saindo bastante já. E tem umas caixas de presente, caixa com macarrons e caixa com macarrão espumante também. E os macarrons tu decora ali em cima, eu vi nas fotos anteriormente que tem uns decorados, Feliz Natal, um pinheirinho. Isso, essas decorações é junto com minha amiga Virginia Juliane, que é muito talentosa e pinta parede, macarrões, pano de mel. E, enfim, daí a gente tem essa parceria muito legal. E ela que faz e a gente faz mais para eventos mesmo. Esse ano eu não fiz macarrão pintados para o Natal. Tu conheceu ela aqui ou lá na França? Aqui em Porto Alegre, há mais ou menos um ano já atrás. Ela me apresentou o trabalho dela e achei muito legal e desde esse momento a gente segue. E é bacana essa transposição da arte depois para a culinária, da arte em si. Pintar quadro, pintar paredes e depois colocar na culinária. Bem bacana essa transição, esse movimento de transição. Sim, muito bom. Tá, aqui o bolo tá pronto. Então, eu coloquei manteiga, açúcar, depois vem farinha de amêndoa, ovos, suco de limão e, por fim, a farinha. Tu usa o limão em si, a fruta, ou não precisa? A fruta raspadinha depois no final? Não, eu não uso mais. Eu uso só o suco mesmo, que ele já é bem forte, o limão Tahiti. E agora o que a gente faz então? Então, acho que a gente pode botar em cima, porque a princípio tem que esperar mais, mas como tem a torta pronta depois, de repente... Então a gente já tira aqui. Só para mostrar como que eu faço, de repente. Deixa eu pegar um paninho aqui pra gente retirar. Aqui. Ó. Eu não sei se dourou bem. Não, ainda não tá pronto não. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar um comercial, a gente coloca mais um pouquinho no forno e a gente termina de montar, Perfeito. certo? A gente volta daqui a pouquinho. Pessoal, estamos de volta com Gourmesa TV, hoje comigo e com a Jennifer. Calil lá, como eu já disse, em Flores da Cunha, não canso de repetir, ele disse assim pra mim: Henrique, tu avisa o pessoal que eu estou trabalhando, representando a RDC no evento, eu não estou passeando. Então, ó, Calil, tá avisado. Um abraço também pra Erenice e pra Iraci, que estão assistindo ao programa, disseram que estão curtindo a receita. Vamos lá então. Já fizemos, só para recapitular, o que a gente já fez até agora? Tá, então até agora a gente fez o biscoito que vai ficar embaixo como base e a gente já preparou o bolo que vai em cima dessa base. Tá, no biscoitinho, quais foram os ingredientes? É manteiga, açúcar, farinha, tá no mistura forno. Até virar aquela bolinha homogênea. E aí depois o bolinho, que é uma mistura de manteiga, farinha de amêndoa, açúcar, ovos e farinha e suco de limão, claro. Muito bem. Então agora a gente vai passar no creme de limão e gengibre. Certo. Então, para isso, a gente vai usar gengibre e suco de limão. Então, mais ou menos 135 gramas de suco de limão e 25 de gengibre. O gengibre está aqui, ó. Não, já tá aqui. Já foi junto, já misturou. Já. Tá. Aí tem os ovos e eu vou precisar de açúcar também, que eu esqueci de pegar. Temos aqui, ó, um açúcar. Obrigada. Quantos ovos aqui? Aqui tem quase 200 gramas. Isso equivale a... É 53 gramas um ovo, dá uns... pra fazer Aí, ó, 53 gramas um ovo, eu não sabia. Então dá mais ou menos 4 ovos. 4 ovos.
E por que tu decidiu colocar gengibre? Tu estava me contando que decidiu que tinha um ar meio exótico. Eu gosto muito do gengibre porque eu acho que ele dá um toque ainda mais cítrico no açúcar e diferente, mais exótico mesmo. Então, a gente vai adicionar o açúcar e deixar bater até virar um mousse um pouco. Certo. E enquanto isso, a gente pode aquecer já o suco com o gengibre. E foi. Bom, então a gente bateu por uns 3, 4 minutos. Isso, certo? daí ficou um pouco um mousse de ovos com açúcar. Vou mostrar aqui pra câmera, ó. A textura, o jeito que ficou. E então o suco já está começando a aquecer um pouco. E a gente vai misturar um pouco desse suco com o ovo para o ovo pegar a temperatura do suco. Entendi. Então aqui foi suco de limão e gengibre. E gengibre e aqui ovos com açúcar, ovos inteiros também. Certo. Então vamos lá, vamos ver aqui. Então a gente só vai misturar um pouquinho. E a gente já vai colocar tudo de novo na panela. Mandar um abraço também para Isis Andrade, que falou que adora torta de limão e que disse que limão e gengibre é uma combinação deliciosa. Então a Isis que está nos assistindo, um abraço e um beijo para Isis. E vamos lá. Então a gente coloca tudo na panela e a gente vai cozinhar como um creme inglês. Eu não sei se vocês conhecem, mas em geral o creme inglês ele é feito com leite e ovos e a gente deixa cozinhar devagar e de maneira precisa até 83 graus. Mas aqui como o limão engrossa e já dá bem para ver, não precisa de material. Mas quem tiver um termômetro pode usar até 83. Enquanto isso eu vou dar uma olhadinha no nosso biscoito aqui. Eu acho que agora já está começando a ganhar uma textura bem bacana. Acho que mais um pouquinho. O fogo aqui baixo, alto? É médio, tá. Mas tem que sempre... Nem depende um pouco, médio. Tem que conhecer um pouco o seu fogão, eu acho. Tem que saber... Eu trabalho com placa de indução e eu trabalho no 5 de 9, então é bem médio. Mas eu acho que os fogão a gás, assim, tem que tomar muito cuidado porque por nada já começa a queimar tudo. Pois é, esse eu acho que é um desafio de quem cozinha, é se adaptar ao fogão, porque normalmente a pessoa está acostumada a cozinhar no fogão dela e quando muda, se sai alguma coisa errada, dá para consertar, dá para enganar? Aqui com o creme inglês, pode tentar mixar, que em geral salva. Mas não pode queimar ele, que daí acabou com o sabor. Mas se for só... Porque o risco é de ele ficar um pouco granulado, porque o ovo vai começar a cozinhar. Então tem que mixar, mas não pode ser tarde demais também, é só... E como é que faz para não ficar com bolinha? Às vezes a gente vai mexendo e vai ficando com aquelas bolinhas. Então é isso, tem que sempre ficar mexendo e justamente tem que fazer a fogo baixo para evitar que isso aconteça.
Eu gosto de fazer massa de brigadeiro, mas gosto de falar bastante também, então às vezes eu esqueço de mexer e depois fica tudo com aquelas crostas. Tem que sempre ficar bem ligado, tudo que é creme, que trabalha com ovos cozidos, tem que ficar bem atento. Isso e caramelo. Ó, o nosso forno apitou, eu vou tirar aqui para tu dares uma olhada, Aham. ver se já tá mais ou menos bom, senão a gente coloca lá mais um pouquinho. Tá quente. Olha o desafio aqui. Mas já tá começando a ficar mais cremoso. E ao vivo ainda. Ó. Já tá tá bom, um começando a bolinho ficar assim? mais cremoso. Aham, tá bom, tá ótimo. Opa. Então agora um teste quando também você pega na espátula e ele então já dá pra ver que ele fica bem mais não sei como dizer, pesado, mas mais grosso, isso é a Já tá mais palavra denso. Isso. Então mostra pra gente o teste aí, vamos ver. Então é só coloca a espátula e já começa a ficar mais lento, né? Ah, entendi. Vamos mostrar ali pra câmera então, ó. Coloca assim. Isso. Aí faz isso com a espátula, já começa a ficar mais, não escorrega tanto. Aí, Aí entendi. tá pronto. Então, eu adiciono sempre um pouco de gelatina para ele ficar firme depois quando for desmontar. E a gelatina sem sabor, limão Gelatina também? sem sabor, Tá, é. senão é muito limão. É, nem muito artificial. Eu não uso nada de artificial, nunca. Ela é reidratada, então eu compro sempre em pó e eu reidrato em 5 vezes o peso. Por exemplo, se eu for 1 grama de gelatina, eu vou colocar 5 gramas de água. Pode também comprar as folhas diretamente, que já é só molhar ela para ficar mole. Se Hoje em não dia quer. tem bastante essa onda que é muito bacana de alimentos orgânicos, alimentos mais naturais. Como é que tu viu essa diferença de um tempo atrás para agora na utilização desses alimentos? Né, eu acho muito importante, principalmente aqui que tem muito uso de agrotóxico, né? Eu faço muito questão de usar justamente orgânicos quando eu for usar a pele das frutas. Sim. Então dá para adaptar também para o doce, não é só para o salgado, a gente consegue adaptar para a sobremesa Consegue. com produtos mais naturais. Sim. Aí também Para não tem comer com tanta culpa. Exato, e tem que, o melhor é fazer tudo mesmo, né? Não comprar nada de industrial, que daí evita conservante, evita outras coisas que a gente nem sabe, eu acho. Sim. Então eu uso um mixer, porque o gengibre é grosso, aqui a panela não tem muita espessura, então pode voar. Entendi. Não tá funcionando. Vamos botar aqui isso. Não tá funcionando. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Aí. Foi. Opa. Aí vai voar A um gente vai usar a pouquinho. batedeira ou não mais? Depois vai usar Depois mais um pouquinho. pro merengue. Então vai mixar. E quem não tiver mixer em casa, o que dá pra substituir? Daí pode eventualmente não mixar e só coar. Eu vou adicionar a manteiga já. Em geral eu coloco ela quando o cremoso for mais frio, mas por questão de tempo já vou colocar agora. É 70 gramas também de manteiga. Ele dá também um gosto mais cremoso no cremoso de limão. Então o ideal é usar o creme mais frio, porque a manteiga não derrete tanto e aí ela dá mais textura. Sim. Quando tá mais quente assim, ela acaba derretendo mais e aí perde um pouquinho, mas também não é um grande problema. Não estraga a receita. Vou pegar uma espátula. E
eu passo na peneira para tirar o resto de gengibre. A gente usa o forno novamente ou não mais? Não, Não? assim com o bolo, tem que pôr o bolinho bolo por depois. cima. Ah, você pode fazer isso de repente. Então tá. Posso fazer agora ou daqui a pouquinho? Pode Já ser tamo- agora. O desafio vai ser ligar o forno, então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ir pro intervalo, porque o desafio aqui é ligar o forno, e a gente volta daqui a pouquinho com o Gourmets da TV. Pessoal, voltamos com o Gourmets da TV, hoje comigo e com a Jennifer. E já que o pessoal já está comentando na internet, a Lu Boff disse que é o único doce que ela come e que o gengibre para ela é a novidade. É? Então, olha aí, então ó. tem que experimentar. Você vai me dizer o que achou depois da torta de limão Um com beijo pra gengibre. Lu. E essa mistura foi proposital? Tu foi testando? Tu queria colocar? Foi intencional? Como é que foi? Né, que eu adoro gengibre. Eu coloco gengibre em todas as minhas comidas e daí eu quis trazer pra receita de doce porque eu acho que combina muito bem com o limão. Certo. Então vamos lá. Tá. Tiramos o bolinho dali. Isso, daí a gente colocou já o outro bolinho que a gente preparou na segunda receita por cima e vai pro forno de novo, tá? Por mais 2 Deixa eu minutos. abrir aqui pra te ajudar. Obrigada. Que esse era o meu trabalho, né? Eu já esqueci o meu trabalho. Certo. Vamos lá. Deixa eu ligar aqui. Aí o creme, a gente colocou um arro e com Foi. filme e o creme ali dentro desse arro com filme por baixo. Mas pode ser uma outra forma se não tiver esse tipo de disco assim. Esse aqui foi aquele bolinho que a gente fez antes, que tu já trouxe um pronto. Não, esse é o creme de limão com gengibre. Tá. Aí a gente vai fazer o merengue, que é água e água, tipo, umas 25 gramas e Bem pouquinho. 100 gramas de açúcar, que tem aonde? Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, deixar o açúcar. Aqui. Vamos ver se é açúcar ou é sal. Vamos dar uma provadinha aqui. É açúcar. Acho que Tá não bom, vai né? ser. É farinha, não Acho que é acho? farinha. Isso é farinha. Vamos dando uma procurada aqui no açúcar. Que o Calil sempre briga que isso aqui eu não acho nada nessa cozinha. Agora é o Enquanto nosso dia de sentir na pele. Eu vou colocar a clara. Então, o merengue é sempre pegar aqui. uma dose de clara e 2 de açúcar. Tá, tô procurando açúcar aqui na frente, vou entrar aqui no nosso estúdio. Acho que aqui temos açúcar. Acho que tem que dar uma batidinha pra... Então, a gente vai bater.
até ficar raso ali. E congela tudo junto. E o dia seguinte a gente monta, ou no mínimo umas 6 horas. E aqui... Pode continuar. Né, eu gosto de fazer o dia anterior e eu acho legal porque quem tiver uma janta, ele já pode preparar tudo e o dia da janta é só fazer a montagem. Então é bem rapidinho. E o merengue não tá pegando. É que tem que descongelar um pouquinho. O merengue não tá pegando, não tô conseguindo. Aí, foi. Tá. Então a gente tem um belo disco assim. Eu uso para decorar, é uma mistura de chocolate branco com óleo. Acho que não vai dar pra fazer merengue hoje. Tudo bem. Então. O que a gente vai colocar agora aqui? Então é uma mistura de chocolate branco. Então, só pra recapitular. Os ovos aqui, eu fiz como se fosse desculpa, o açúcar, um xarope. Isso. Depois aqui a gente tem esse bolinho. O que a gente colocou aqui dentro da batedeira? Foi clara de ovos e... depois a gente colocou o xarope, mas ele não... O problema é que tinha muito pouco volume. Entendi. E aí não deu. Então, eu só não vou poder terminar, eu acho. Esse aqui tu disseste que tu fez com É uma mistura de chocolate branco com óleo que deixa faz uma casquinha. Entendi. A gente tem mais uns 2 minutinhos de programa. Tá. Então a gente não vai colocar o merengue, mas eu sempre decoro assim nas bordinhas com gengibre. Porque a apresentação sempre dá aquele toque especial, né? Isso. E depois eu coloco um brilho e uns merengue por cima, que infelizmente não vai dar tempo para fazer hoje. É um gengibre deconfitado, que dá para comprar também em lojas especializadas e coloca depois o merengue por cima com mangas e enfim, aí tá bem diferente, não sei se dá. E o merengue depois o que tu coloca? Tu coloca aqui por cima? Isso, eu coloco, não sei se tem fotos da minha torta de limão em algum lugar. Mas pode procurar também no Insta, que eu vi na loja degustar a torta de limão inteira e pronta, com merengue. Qual é o teu Instagram, então, só repetindo? Oi? O teu Instagram, só repetindo pro pessoal. Liz Patisserie. Certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a provinha vai ficar para depois do programa, porque eu sei que o pessoal lá, o Wagner, a Ana, o Léo, inclusive o Beto, que é a mulher do Beto é francesa, né, Beto? Então a gente vai deixar um pedacinho para todo mundo. Então tá. Eu agradeço a tua participação. Obrigada. Muito obrigado. Por hoje a gente fica por aqui. Segunda-feira o Calil está de volta, depois de um final de semana um pouquinho mais estendido. Muito obrigado pela participação de vocês e bom final de semana. Gourmets na TV. Oferecimento Assum Supermercados. Economia se faz com qualidade. E use, vá com muita sede aos potes.